Paz seja convosco, amém? Todos estão felizes com o Senhor? Amém. Bom dia se alguém estiver em casa aí me assistindo ou quem vai assistir ainda. Então, eu vou pedir para o Senhor Antônio para que ore para nós, para que a gente inicie essa aula, amém? Glória a Deus. Pode lá. É, para iniciar? Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós estamos aqui, ó Pai, para aprender mais uma vez a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha tratar a nossa vida emocional, Senhor, em nome de Jesus, com aqueles que estão em casa, Pai. Glória a Deus. Que essa aula seja bênção para nós, para a nossa vida emocional, Pai. Para cada um daqueles que está, aleluia, emocionalmente, aleluia, preocupado, que o Senhor vai dar refrigério nessa aula, em nome de Jesus. Colocamos ela nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já havia falado essa semana, a nossa aula de hoje é sobre a nossa saúde emocional do cristão, né? Mas antes de iniciar a entrar na aula e nos versículos, eu vou contar para vocês um testemunho. Aliás, não um testemunho, né? Um fato que aconteceu, né? Quem é que lembra quando a nossa seleção foi campeã do mundo pela última vez? 2002. Eu era bem pequenininho na época, não vou lembrar de muita coisa, né? Tive que pegar informações agora. Então, irmãos, em 2002, e eu lembro que na época, o técnico era o Felipão, e tanto o Atlético como o Cruzeiro tinha bons jogadores para servir a seleção. Tanto que do Galo foi o Gilberto Silva, e do Cruzeiro seria o Cris. Irmãos, o Cris era o zagueiro do Cruzeiro, vale lembrar dele, zagueiro muito limpo, muito honesto, né? Jogava assim, não quebrava ninguém, muito bom zagueiro. E ele, irmãos, estava sendo colocado direto para a seleção. Porém, houve um ano, faltava um ano para a Copa começar assim tal, ele começou a ser desleal com algumas pessoas, entrava duro, quase todo jogo era expulso, né? E o pessoal estranhava. E o pessoal estranhava, porque assim, essa mudança repentina assim, de uma vez. Aí tudo bem. Aí não foi convocado, foi até o Roque Júnior que foi pro lugar dele, né? Não foi convocado, entendeu? Passaram-se mais ou menos uns 2 anos, fizeram uma reportagem com ele, acho que foi até o Transporte, eu acho, né? 2 anos e tal. Após a Copa, é claro, né? E ele falou lá, porque hoje, graças a Deus, eu estou bem e tal, estou com a minha esposa, a minha nova esposa, porque antes de eu ir para a Copa do Mundo, quando aconteceu aquilo, eu estava me separando da minha esposa. Então, aquilo lá, assim, aí, aliás, ele não falou isso, né? Isso aí que eu estou falando. Então, isso aí, com certeza, abalou ele emocionalmente. Agora, olha que detalhe, um atleta tinha todo o preparo de exercício ali, ou seja, saúde física dele excelente, era sempre dedicado à saúde física excelente. Mas uma coisa que eles não viam era a saúde emocional dele, o que atrapalhou todo ele ali na vida profissional dele. Por quê? Poderia ter ido para a Copa, se destacado ali, né? ido para outro clube. Então, veja bem, se nós não soubermos dosar isso, a nossa vida emocional, ou seja, isso nos atrapalha na família, no trabalho e, é claro, e também na igreja, a nossa vida com o Senhor também. Vamos começar, antes de entrar na lição, abre para mim uma Bíblia no Salmo 125, no versículo 1, e outra Bíblia em Mateus, ou melhor, no Evangelho de João, do capítulo 16 e o versículo 33. Ok. Quem abriu Mateus, em Salmo 125, no versículo 1, leia para mim, por favor. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. O versículo 1 é conhecido de todos nós, né? Tem até uma música, um corinho sobre isso. Irmãos, nos tempos antigos, as cidades que havia montes ao redor dela, eram as cidades mais protegidas. Por quê? Porque do monte poderia ficar as sentinelas vigiando toda a cidade ali. Agora, tirando essa parte, olha só, quando acontece terremoto, quais são as coisas que o terremoto ele destrói?
Nós ouvimos. Nossa, o Japão, né? O que ele destruiu? A terra do sol e As casas, abre catreira no asfalto. O quê? Destruiu tudo. Tudo que ele vier na reta, ele destrói. Agora, olha que detalhe interessante. Alguém já ouviu falar que o terremoto destruiu um monte? Uma montanha? A montanha veio abaixo? Veio abaixo? Então o salmista compara a nossa confiança no Senhor com os montes. Pode vir luta, pode vir terremoto, pode vir o que vier. Mas aonde que o monte vai estar? No mesmo lugar, sem mexer nada. A mesma coisa, assim é o cristão. Agora, olha outro versículo bem interessante também. Mas é João 16, 33. Olha ali. Lê para mim, por favor. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz no mundo. Tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo, irmãos, é maravilhoso. Só que a gente costuma pegar somente a parte B do versículo. Não, porque no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Oi? Não, isso aí que eu estou falando, entendeu? Mas só que nós esquecemos da primeira parte, que diz o quê? Em quem que nós temos que ter paz? Em Cristo. Ou seja, é lógico que nós vamos ter lutas, vamos ter provações, mas se nós não tivermos essa paz que nós temos em Cristo, como será de nós? O que será de nós? Agora vamos lá. Vida cristã e saúde emocional, embora tenha havido mudanças, infelizmente, não faz parte da cultura cristã cuidar previamente da saúde emocional. Irmãos, ontem eu até comentei isso com a pastora Beth. Alguém aqui já viu fazer uma campanha sobre cura divina na igreja? Bom, nós fazemos campanha de cura divina somente para a cura física, né? Falamos sobre a cura física. Quando vai falar sobre cura emocional, faz só aquela oração: Deus cura nossa alma, amém, pronto, né? Mas quando é para outra coisa, saúde física, por exemplo, né? É aquela oração extensa, fazemos campanha e tal. Mas a emocional, irmãos, a gente tem deixado de lado às vezes. Olha só, a igreja aceita a saúde espiritual, a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, também aceita a saúde física, por médico ou por cura divina, mas pouco se fala da saúde da alma, do coração, a saúde emocional no contexto da santidade. Vamos lá, qual que é a trindade humana? Corpo, alma e espírito. Ou seja, agora alguém pode destrinchar para mim os três? O que significa cada um dos três? Quem é quem? Significado de cada um. Isso, de cada um. Alma e sentimento. Exatamente, nossas emoções, né? Isso, é o corpo físico, exatamente. É o fôlego de vida. Então, olha que detalhe, só saindo só um pouquinho aqui da aula, quando a pessoa morre no Senhor, né? No Senhor, para onde vai o corpo dela? Isso, sepultado. Para onde vai a alma dela? Exatamente, para o céu. E o espírito? Exatamente. O ímpio, para onde vai o corpo dele? Para a terra, exatamente. E a alma? Isso. E o espírito? Exatamente, o espírito vai para Deus, porque o espírito é o fôlego de vida. Então a alma é a razão das nossas emoções, sentimentos e ações, né? Infelizmente, né, irmãos, como infelizmente pessoas que já morreram sem salvação, né, que infelizmente estão agora no Hades, né? Então lá a pessoa não vai ficar assim, a pessoa infelizmente que está lá, ela tem consciência de que ela está lá. E o porquê que ela está lá, assim como nós vamos ter consciência de que nós estamos lá na glória, quando nós vamos para lá. É claro que nós não vamos lembrar aqui deste mundo, porque o mesmo Deus não vai deixar a gente lembrar, mas é as nossas emoções, que é a nossa alma, amém? Agora vamos lá, o que é emoção? Não, primeiramente, o que é saúde? Todo mundo sabe, né?
o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar, tudo indo certinho. Agora, e emoção? O que vocês acham? Sentimentos, o que mais? Não, aqui, ó, presta atenção. Emoção, segundo o dicionário Aurélio, reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos, que, diante de algum fato, situação ou notícia, faz com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, expressando alterações respiratórias, circulatórias, comoção, ação de movimentar e se deslocar-se. Ou seja, tudo isso implica numa emoção. Olha só, quando eu era criança, a mãe lembra disso, eu amava ir para Oliveira. Quando a mãe falava que nós íamos para Oliveira, adorava aquilo. E naquela época, né, eu tinha bronquite, mas Jesus já me curou. E toda vez, irmãos, que era falar em ir para Oliveira, eu dava uma crise de bronquite. Ou seja, eu ficava emocionado. Tinha aquela emoção ali. Né? Nos tempos que nós recebíamos carta, né, algum tempo atrás, eu não lembro dessa época, mas vocês devem lembrar, né, todos vocês, quem aqui nunca ficou alegre quando recebeu aquela carta, aquela coisa que vocês esperavam? Ou uma notícia boa de ficar alegre, né? Ou uma notícia ruim quando chega a fatura do cartão de crédito. Então, ou seja, há pessoas que têm várias maneiras de se demonstrar aquilo, entendeu? Como nós lemos aqui, como o Aurélio aqui descreveu. É uma mistura de ser uma confusão de sentimentos. Outrora a pessoa fica alegre, outrora a pessoa fica triste. Assim, cada um tem algum tipo de reação, né? Quando recebe alguma notícia. E olha só, e como nós vemos, né, irmãos, quando a gente foi falar sobre as aulas, eu vou separar com vocês dois, hein? Quando nós vemos as aulas, aliás, quando iniciou infelizmente toda essa de pandemia, né, a gente via que várias pessoas, uma não estavam nem aí, era uma coisa assim, né, que não ia acontecer nada, mas outras infelizmente já se prenderam aquilo ali, né, achando que era o fim do mundo, tudo ia acabar, não ia ter mais jeito. Ou seja, isso ia abalando a pessoa, o interior dela, né? Então, assim, isso eu falo, irmãos, infelizmente, para cristãos mesmo, né? Que deixaram de confiar no Senhor, deixaram de confiar no Deus Todo-Poderoso e passaram a confiar mais que em notícia, que vai morrer, aquilo tudo. Irmãos, eu sempre brigo com a Beth sobre isso, né? A gente está andando assim, e vê lá uma árvore com uma folha caindo e fala ali, foi manifesta a vontade de Deus. Né? Citando aquele versículo, porque nenhuma folha da árvore cai do céu, se não for da minha vontade. Ou seja, se o Senhor, lógico, irmãos, como a pastora sempre fala aqui, temos que guardar mesmo, temos que vigiar mesmo, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Claro que nós não temos que tentar o Senhor Deus, entendeu? Mas se nós não tivermos a nossa plena confiança no Senhor, como que vai ser de cada um de nós? Como que vai ser de nós? Né? O que será de nós? Né? A minha mãe já contou aqui esse testemunho lá do nosso amigo de Oliveira, nosso tio, nosso parente lá, que até já tentou suicídio. Não, irmãos, e quem vê ele é uma pessoa totalmente assim, a Beth conhece, uma pessoa totalmente calma, tranquila, né? Totalmente. E olha como que isso abala a vida da pessoa, né? Irmãos, isso é uma coisa que eu não perco meu tempo, mas de jeito nenhum. Tem muita coisa para fazer. É ficar lendo sobre coronavírus, que morreu tanta pessoa, que uma pessoa que morreu, e política. Eu não perco meu tempo para isso, irmãos. Isso é um desperdício de tempo. Entendeu? O político estava ganhando os milhões deles lá, e nós aqui. Então, eu não perco meu tempo para isso. E aconselho vocês também a fazerem o mesmo. É só orar e pronto, acabou. Né? Do que ficar pegando aquilo ali e começar a falar, nossa, e agora como é que vai ser e tal. Mas é confiar no Senhor. Olha só, a falta de saúde do coração é um dos maiores obstáculos para o crescimento
espiritual e da santidade do cristão. Por quê, irmãos? Repetindo, a falta de saúde do coração é um dos maiores obstáculos para o crescimento espiritual e da santidade do cristão. Por quê? A Bíblia mesmo fala que o nosso coração, a nossa boca fala que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de angústia, de tristeza, de medo, insegurança, é isso que vai sair dos nossos lábios. O que mais? Acho que também porque assim, o emocional da gente depende de como a gente vai, né, reagir a esse sentimento. E às vezes tem pessoas que não têm, até na televisão, tem pessoas que não têm estrutura para escutar um tipo de notícia. Tem umas que no caso ela deixa a fé em ação, mas tem outras que no caso o emocional está tão misturado, está tão assim bagunçado, ele não para, né? Não para deixar, né, a fé agir. A alimentação da palavra, os conselhos que estão sendo orientados por muitos, né? E acaba que isso, ele fechou também a mente. E tem isso também, né? A mente também, no que você está recebendo, você acabou de colocar aí, tanta informação, e aí já fez até no amanhã. Ele não visa nem hoje, ele já está antecipando o que vai acontecer amanhã. O tanto emocionalmente está pensado. O que mais, irmãos? O que vocês acham? Que a saúde emocional, a saúde do coração emocional atrapalha o seu relacionamento com Deus? Olha só, é simples, porque começa a dar mais atenção à emoção do que à razão. Por exemplo, exemplo simples que eu vou dar aqui agora, eu tenho algum problema com a Beth lá em casa, entendeu? Aí às vezes eu nem quero falar com ela isso e tal, e venho pregar aqui, vou dar uma aula, desconto da igreja, né? Eu tenho alguma desavença com a VV com relação ao jovem, eu quero fazer isso, ela quer fazer aquilo e tal, aí quando chegar no grupo jovem, você vai ver comigo agora. Aí eu prego aquilo ali tudo para ela, falando tudo aqui para ela, a gente já cansou de ver, né? Ou seja, descontando aquela minha frustração, usando aquela situação ali para descontar o quê? A minha frustração, né? A minha opinião com relação àquilo ali. Irmãos, assim, toda vez, irmãos, eu vou separar vocês dois, tá, gente? Eu vou separar os dois. Toda vez que eu vou orar, encerrando o culto, eu sempre oro assim: Senhor, que assim que chegarmos em casa, a tua paz, irmãos, se estamos no culto, viemos cultuar o Senhor, irmãos, temos que sair daqui cheios, né, da graça do Senhor, temos que sair daqui em paz, que a tua paz entre ali conosco, contagiando ali que a todos ali estiverem, né? Agora, um detalhe interessante, tem um ditado no mundo que fala, né, quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, irmãos, não vem com essa de que, porque fulano me estressou, porque esse fulano me fez raiva, porque a pessoa da igreja me fez. Não, isso é mentira, irmão, isso é balela, porque a gente tem como controlar sim. Já viu aquele ditado conta até 10? Eu não sei quem falava, gente, possível, conta até 100, porque me estressa, não existe isso, irmãos. Dá para a pessoa controlar sim. Nós temos controle sobre o nosso corpo, as nossas emoções com relação a isso, saber controlar, dosar a situação. É claro, irmãos, tem hora, ninguém é perfeito. Mas tem hora que nós, infelizmente, extrapolamos, né? Exageramos. Mas isso, irmãos, dá para controlar sim. Porque, primeiramente, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, e nós temos a paz que o Senhor nos deu. Então, temos essa paz que nós viemos fazer ao uso dessa paz, né? Para saber controlar as reações. Irmãos, olha para vocês verem uma coisa. Quem aqui já chorou de alegria? Quantas vezes? Agora me responde uma coisa. Quem aqui já chorou de tristeza? Agora, você já parou para pensar se você já chorou mais de tristeza ou de alegria? Não, assim, se a sua vida toda já chorou mais de alegria ou mais de tristeza?
Infelizmente, irmãos, a emoção negativa de tristeza, ela é mais real do que, ela é mais visível do que a de alegria, entendeu? Então, assim, quando eu falo em chorar de tristeza ou de alegria, tristeza, infelizmente, irmãos, é quando acontece alguma coisa bem séria, alguém nos machuca, ou perdemos algum ente querido, alguma coisa assim parecida. Tem gente que chora até quando vê alguém do filme morrendo, né? Eu conheço. Mas a de alegria, irmãos, eu acho que todos os momentos, existem momentos assim que a gente pode chorar de alegria e ver em que o Senhor está cuidando de nós, da nossa vida. Amém? Quem fala alguma coisa? Então vamos lá. Em toda a Bíblia encontram-se expressões emocionais saudáveis e não saudáveis, as quais servem de alerta, de ensinamento aos seus leitores e seguidores. Para o cristão, não manter conceitos equivocados afirmando que o tal vive ou precisa viver só espiritualmente, negando as demais áreas da saúde total. Ou seja, não, que isso? Eu estou bem fisicamente, com saúde, na vida estou uma bênção. A emoção é que fique para lá. Não, que isso, o que vier é isso mesmo. Irmãos, olha como que o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas mesmo. E olha como é que a Bíblia sincroniza tudinho certinho. Irmãos, em que lição? Eu não vou nem citar os versículos não, só capítulo. Que lição para a nossa aula de hoje o Senhor nos ensina lá em Gálatas 5. Os frutos do Espírito, usando da carne, mas mais precisamente, os frutos do Espírito. E dentre esses, irmãos, a gente sempre cita a bondade, ok, a fé, maravilha, glória a Deus, o amor, que glória a Deus, mas tem um que bate direitinho com a vida do cristão hoje, que é a saúde emocional. Qual que seria esse fruto? Sem abrir a Bíblia. Não. Também. Exatamente. Longanimidade e domínio próprio. Ou seja, a pessoa ser tardia em irar-se. Isso é bíblico. A Bíblia fala sobre isso. Primeiramente, o domínio próprio. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 5. Leia para mim agora do 22 ao 26. Quero só os frutos. Espírito. Amor, alegria, paz. 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. até o 26. As pessoas que pertencem ao Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que os Espíritos de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nos não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Do capítulo 22 aí, da Bíblia, o Gu fala sobre, a maioria das Bíblias deve estar temperança, mas aí ele já fala em domínio próprio, ou seja, é do crente saber dominar as suas ações e as suas atitudes. Irmãos, esse ditado mundano aí, que o diabo tem colocado na vida de muita gente, do tipo, a carne é fraca. Aí como que fica agora, irmãos, quando a Bíblia fala para nós termos domínio próprio? Como que fica? A carne é fraca, né? Mas, oi?
para a carne fraca, mas o espírito. Então, mas quando fala carne fraca, justificando os seus erros, né? Não ao contexto da Bíblia, né? Ao contexto bíblico, a carne é fraca, né? Por isso que eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo outro. Irmãos, há situações em nossas vidas, como é que eu falei? É claro, irmãos, nós somos pecadores, né? Como eu sempre gosto de orar falando isso, né? Que somos um trapo de imundícia, somos um verme, porque a Bíblia fala assim, lá em Jeremias e Isaías, que nós somos pecadores. Mas, em várias situações, irmãos, dá para a gente sim controlar, ter o nosso domínio próprio ali. Irmãos, isso, irmãos, eu já vi acontecer isso várias vezes. Quem que conhece aquela pessoa que fala o que vem na cabeça? Não está nem aí. Né? Tem até um ditado que fala sobre isso, quem fala o que quer, né, ouve o que não quer. Até isso aí, irmãos, nós temos que dominar, porque o que nós vamos falar com a pessoa não é qualquer uma que está pronta a ouvir aquilo ali, né? O que nós vamos falar com a pessoa, talvez, irmãos, vai derrubar aquela pessoa mais ainda o que ele estiver. Então o crente tem que ter a mente de Cristo e saber analisar aquela situação. Uma vez, né, quando eu estava trabalhando lá na Savassi, aí quem fazia lá para nós a segurança lá era a Prosegur. Aí tinha um rapaz, um amigo meu, que ele foi lá trabalhar, cobrir férias de um outro segurança. E ele, irmãos, ele era um dos seguranças da Prosegur mais requisitado, né? Depois que eu fiquei sabendo disso. Ele só fazia a segurança assim, do Mineirão, de jogadores, Rock in Rio, ele ficava lá no palco fazendo segurança, ele é altamente qualificado. Aí uma vez ele me contando assim, que já houve situações em que 4 ou 5 pessoas querem invadir algum lugar, e ele está lá, e ele tem que dominar aquela situação ali. Aí eu brinquei com ele, falei, não, André, então você deve ser um cara e acabar com 4 pessoas assim, 5 caras assim. Ele falou assim, Edilson, é a coisa mais fácil que tem. Eu falei, mas por que mais fácil? Simples. A gente é treinado para você, por exemplo, vem 4 pessoas, 5 pessoas, o que for, para querer fazer alguma briga, alguma contenda ali. Na hora a gente é treinado para fazer o quê? Você saber quem que é o líder deles. Um ali vai estar puxando aquela briga. Um ali vai estar puxando. E se você conseguir dominar ele, os outros correm. Entendeu? Os outros vão sair fora. Aí uma vez eu fiz essa comparação. No caso, a pessoa falar alguma coisa com nós, e nós fazemos aquela leitura rapidinho, guiados pelo Espírito Santo, fala, Senhor, eu posso falar isso ou não com aquela pessoa? Até nós que pregamos, Senhor, eu posso falar isso aqui na igreja ou não? Ou seja, fazer aquela leitura rapidinho ali daquela situação, para não o quê? Magoar ali aquela pessoa. Irmãos, não adianta. Às vezes, uma brincadeira que eu faço com a Nath, ela senta de bom grado assim e tal, mas a Vivi não. Entendeu? Talvez assim, uma vez que eu chamo a atenção da Ellie mais duramente, para ela tanto faz, mas para a Shelly não. Ou seja, cada ser humano tem a sua emoção em separado. Cada um tem as suas reações diferentes, né? Então, assim, é muito fácil, irmãos, a gente julgar uma pessoa, mas porque se ela fizesse isso, talvez, porque cada um, irmãos, tem as suas reações, mas todos nós, em geral, podemos ser controlados sim, pelo Espírito Santo, né? Se nós deixarmos ele trabalhar em nossa vida. Olha só, abre para mim 1 Tessalonicenses 5:23. Abre e não lê, por favor. Segura aí. Tessalonicenses 5:23. Só para relembrar no início da aula, o ser humano é formado de quê mesmo? Oi? Agora leve aí para mim, por favor.
dessa direção, vale a pena ressaltar que a Bíblia destaca três aspectos no homem, para que o próprio Deus vos santifique completamente o vosso espírito, o vosso corpo. Amém? Pronto, acabou. É isso? Corpo, alma e espírito, ou seja, nossas reações, nossas emoções. Nós temos que ser santo com o nosso espírito, com a nossa alma, né? No corpo, alma e espírito, ou seja, os três têm que andar em santidade com o Senhor, né? Não adianta, irmãos, eu ser, né? Até uma conhecida nossa aqui da minha mãe, né? Da minha mãe, de uma igreja que nós éramos, né? Aí tava lá o irmão, né, irmãos? Eu não estou julgando isso não, tá, irmãos? Aí tava lá no culto, lá pulando, aquela coisa toda, voltando da camada do culto lá e não sei o que e tal. Depois, aí tá lá aquela coisa, aquele exemplo de santidade, né? Talvez saúde física também excelente. Aí vem embora para a igreja, isso tudo de Santa Ceia, irmãos, um sábado à noite. A mãe deve lembrar disso. No culto de Santa Ceia, né, o santão lá, o crentão lá, desce do ônibus aqui do Velapinho, foi espancar a esposa dele daqui até na casa dela. Entendeu? Ou seja, a pessoa se mostra espiritual né, fisicamente, né, no espírito lá, né, ó, cheio do espírito, mas e a emoção? Né, irmãos, isso não é justificando não, tá, irmãos? Não é justificando ninguém não, mas sei lá, talvez aconteceu alguma coisa ou não, para ele ter brigado, ficado violento lá com a moça, né, desse jeito. Ou seja, a gente, irmãos, nós temos pecado contra o Senhor nisso, em não cuidar da nossa vida emocional, das nossas emoções, né? Não saber, irmãos, saber a hora de falar, né? Saber a hora de agir ali. No mais, a gente quer xingar, extrapolar, né? Ser grosso com todo mundo, né? Ou seja, isso, irmãos, não agrada o Senhor, porque nós temos que ser assim, irmãos. Nós somos servos de Deus, somos pessoas inteligentes, temos a mente de Cristo. E nós temos que saber dosar aquilo que nós falamos, o nosso agir contra as pessoas. Irmãos, é interessante que qual que é os motivos, né, que levou o Senhor a ordenar a Santa Ceia? Por que nós participamos da ceia? Quais são os motivos? Exatamente. Um deles, irmãos, é a comunhão. Olha, primeiro para lembrar de Cristo. Depois, da comunhão com Cristo. Depois, comunhão com quem? Comunhão com os irmãos. Irmãos, o negócio é tão espiritual, é tão assim, é tão maravilhoso, que olha só, né? Irmãos, não é bom quando nós nos reunimos, né, fora de igreja, em algum lugar, para celebrar uma festa de aniversário, um churrasco? Não é bom, irmãos? Porque essa comunhão que o ser humano tem que viver uns com os outros, né? Essa comunhão maravilhosa. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Você falou também, né? Relacionamentos, né? Às vezes a gente quer ter um relacionamento assim, claro, íntimo com Deus, mas é bom você, no caso, também ter relacionamento com outros irmãos, ter amigos que, no caso, até nessa parte dessas emoções, às vezes não vai falar tudo com o pastor, né? Ou no decorrer fora também, ou com o irmão e tudo mais. Mas às vezes eu pegar um amigo que vai, no caso, chegar e ele falando, vai ter uma palavra para poder preparar. E às vezes assim, eu fico até pensando, eu disse nos irmãos aqui da igreja, que foi muito assim, vamos pegar o nosso problema, vamos tudo colocar no pastor dele, que decidir. Lembrando que ele também, antes de ele estar como líder, ele também, ele é família, ele tem sua família, ele tem suas lutas, suas coisas para poder resolver, e tem que ter até o emocional para isso também. Então, às vezes,
A gente pedimos oração ou pedimos conselho. Só que também, às vezes, até a parte da própria liderança ou pastoral ou líder também precisa dessa oração e precisa também dessa oração emocional que você está comentando. Porque senão, se ele não tiver uma estrutura emocional de Deus dar direção para ele, de orientar os membros da igreja, como que ele vai fazer isso? Sendo que ele mesmo está com a estrutura emocional toda abalada. Toda abalada. Exatamente. Exatamente. É igual Davi, né? Quando veio, ele sempre pedia a Deus estrutura emocional. Porque ele, geralmente, quando via os problemas, Deus precisava, às vezes, até de chamar a atenção dele através dos profetas. Aqui, irmãos, bem lembrado sobre isso, Davi. Agora, olha que interessante. O que Davi pediu a Deus para não tirar dele o Espírito Santo? Para mim, eu acho que ele estava perdendo a situação do pecado também, ele estava perdendo a sua alegria da sua salvação, da sua comunhão com Deus. Será que é isso? Por que Deus pediu? Por que Davi pediu para não tirar o Espírito Santo dele? O que o Wagner falou está certo. O que mais? O que vocês acham? Perder a comunhão com Deus também. Comunhão com Deus, exatamente. Entendeu? Irmãos, agora, olha o que eu acho mais lindo desse versículo. Né? Davi, né, pecou contra o Senhor, né, teve a lei com Batseba, depois mandou matar Urias, né, ou seja, um adultério e um homicídio. E detalhe, irmãos, naquela época, qual que era a posição de Davi? Isso, exatamente, rei. Agora, que interessante, né? Ele não pedia a Deus para tirar, Senhor, por favor, não me tire esse trono, não me tire os meus empregados, essa riqueza que eu tenho, por favor, não me tire. Não, ele pediu o quê? Apenas que não tirasse dele o Espírito Santo, né? Ou seja, agora, por um lado, irmãos, a gente pode imaginar como que Davi estava abalado emocionalmente ali. E justamente mais abalado por quê? Pelo pecado que ele cometeu, né? Ou seja, aí, irmãos, eu acho interessante isso, porque assim, né? Quando a Bíblia fala que Davi, o homem foi um rei segundo o coração de Deus. Ah, mas espera aí, mas esse cara mandou matar, ele matava mais do que tudo. Inclusive, irmãos, um detalhe bem interessante, tá, irmãos? Isso está na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, né? A pastora não vale responder, né? Mas quem acertar essa pergunta vai ganhar um churrascão lá em casa quando acabar essa pandemia. Gostaram? Gostaram? Irmãos, por que Davi, isso está na Bíblia, é bíblico, por que Davi não pôde construir o templo? Deus não deixou ele construir o templo. Teve que ser Salomão. Por que Davi não deixou? Eu não vou achar a referência agora porque eu não me lembro aonde está, mas isso é bíblico e está na Bíblia isso. Entendeu? Por quê, irmãos? Deus falou, você construiu o templo? Sem chance. Não vai dar não. Sem chance. Exatamente. Vivi churrascão lá em casa, assim que acabar a pandemia, tá? Aparece lá em casa lá. É café. Exatamente, irmãos, porque Davi, das mãos dele se derramava muito sangue. Agora, irmãos, olha como que o Todo-Poderoso se preocupa com a santidade dele. Não, mas espera aí, um tempo maravilhoso desse, muito bonito, feito por um homem de guerra, que matava e matava e matava e matava. Ou seja, isso passando tentando achar ali a referência, porque Davi era um homem que fazia guerras, que derramava as mãos dele, se derramava muito sangue. Então, irmãos, aí você imagina como que, não, mas um homem que matava, um homem que adulterou, como que é um homem segundo o coração de Deus? É porque ele sabia, irmãos, reconhecer quando ele estava errado, entregava as suas emoções para o Senhor, já que o Senhor tratava as suas emoções. Olha só, o nosso Deus é extremamente interessado na saúde de seus servos, de uma forma ampla. Por quê, irmãos? Nosso Deus é muito interessado na nossa saúde de uma forma ampla. Acabamos de ver isso. Tudo. Ué, por quê? A nossa alma não vai estar Deus? Aham.
Mas a Bebê acabou de ler ali para nós. Que o vosso Deus vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito, para que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor. Ou seja, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, devemos estar somente cheios do Espírito Santo e pronto, acabou. Não, nós temos que estar saúde física, espiritual, saúde física e emocional, nosso corpo, alma e espírito. Ai, Dilson, mas tudo bem. Mas eu conheço pessoas, né, que morreram de câncer, de infarto, disso ou não sei o que. Isso aí, irmãos, talvez seja alguma coisa que aconteceu aí, que o Senhor permitiu para o Senhor recolher aquela pessoa ali. Ou seja, mas eles cuidaram da saúde. Mas a nossa saúde, sim, irmãos. Ou seja, não fazer exageros. Irmãos, falando não fazer exageros, olha só. Irmãos, isso aqui não foi eu, Edilson, psicólogo, que escrevi tudo, não, tá, irmãos? Aqui a gente vai pegando estudo, vai estudando, fazendo, pegando referência na internet, olhando, estudando, até juntar tudo e sair um estudo. Irmãos, olha que detalhe interessante isso. Em um dos estudos que eu vi, né, que eu peguei, eu nem coloquei isso aqui não, mas vi agora novamente, o pastor lá, ele disse assim que às vezes a nossa saúde emocional ela é afligida pela ação das nossas palavras. Pela ação das nossas palavras. Alguém pode me dizer como? O que você acha? Pelas palavras. Se você nunca chegar, por exemplo, se você está com uma situação de fake news, sabe? Você fica colocando agora, se você está tomando, amanhã eu vou ficar pior do que hoje. Onde você vê? Já? Olha que interessante o texto do Wagner. Olha só, o que faz as pessoas, isso mais para mulheres, no caso, ficarem mais deprimidas hoje? Quando elas estão no espelho. Mas assim, infelizmente, mais é mulher. Entendeu? Mas é mulher. Irmãos, aí ele cita uma coisa que eu achei até interessante. Eu sempre falo isso, né? Aí assim, ele falou lá, ele falou, gente, hoje o servo de Deus, alguns servos de Deus, eles espiritualizam muitas coisas e outras coisas, né? Ele quer fazer assim, ele quer deixar assim, para lá, tudo é normal, pode fazer isso e tal. Irmãos, aí fala da ação das nossas palavras. Ele diz assim, olha, a gente costuma, hoje no mundo, eles pregam o quê? Que a mulher bonita é aquela mulher toda retinha, aquela mulher toda saradinha, né? Assim tá o homem, é aquele musculoso, né? Oi? Padrão perfeito. Musculoso, padrão perfeito, né? Então hoje a pessoa, ela fica assim, até paranoica, quando ela vai comprar alguma coisa. Então, por exemplo, não, isso aqui tem várias calorias, não, isso aqui eu posso comprar, isso aqui não. Aí, às vezes a pessoa está lá morrendo de fome, vamos comer uma pizza, misericórdia, né? Comer uma pizza sem chance, aqui lá tem várias calorias. Aí o homem, né? No caso o homem, não, cara, vamos lá na academia porque nós vamos malhar mesmo, vamos correr, pegar peso e tal. A pessoa até ser séria, fica até paranoico. O culto ao corpo. Aí vai comer, olha a comida assim, isso aqui faz mal. Isso aqui faz mal, amaldiçoa a própria comida. Isso aí eu sempre falo, irmão. Não, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. Aí, irmãos, criou-se uma cultura de que hoje em dia, irmãos, criou-se uma cultura de que um certo alimento faz mal, que ele faz mal, tem caloria, que não sei o que e tal. Aí a pessoa cansa de fazer regime, fazer exercício e não sei o que e tal, não chega aonde ela quer chegar, a pessoa
começa a se achar feia, tanto homem como mulher, começa a ficar ali deprimida ali, oi? Fica até doente, ou seja, começa a ficar fraco ali, né, irmãos? Alguns anos atrás, eu acho que isso aqui já controlou já, eu acho, mas a gente via muitas pessoas morrendo, irmãos, quando ia fazer cirurgia de redução do estômago, entendeu? Então, se a pessoa não se adaptava àquela cirurgia ali e vinha a óbito, ou seja, a pessoa, ela falecia. Então, o que? Tudo para ter aquele corpo bem sarado e tal, ou seja, ao invés de quê? Né? A pessoa não tinha condição, assim, uma condição emocional para passar por aquela situação ali. Né? O nosso Deus é uma oferta completa e ampla. Essa ideia já é compartilhada desde a cultura hebraica. No tempo que Jesus desenvolveu o seu ministério, a cura não era só um sintoma corporal, era toda a pessoa, era uma maneira de integrar o doente em contato com o mundo e com a vida. Abre para mim em Lucas 5, 18, 19. Lucas capítulo 5. Isso. Não, 18. Na Lucas capítulo 5, versículo 18 e 19. 18, 19? Isso. Lucas 5. Por favor. Eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as teias, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Irmãos, quando Jesus chamou esse paralítico, olha que interessante. A gente sempre pega na parte que subiram com ele pelo telhado, que desceram e tal. Mas Jesus mandou que ele ficasse no meio ali da multidão. Irmãos, agora um detalhe interessante. A Bíblia não fala sobre isso. Mas, como será que era a vida daquele paralítico? Além de toda a dificuldade dele, né, que era de se locomover, mas também talvez o emocional dele, por ele ser uma pessoa que não poderia andar, talvez estivesse totalmente abalado. Agora, olha que detalhe interessante, irmãos. A gente não vê, né, não tem na Bíblia isso, né? O paralítico falou, gente, vamos subir para o telhado, vamos passar lá, vamos descer. Aqueles homens é que tomam aquela atitude ali, todas as iniciativas. Por quê, irmãos? Porque talvez aquele paralítico, além de sofrer com aquela enfermidade, é uma pessoa para baixa, deprimida. Irmãos, o mais interessante, né? Quando ele veio até Jesus, né? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez com ele? Falou com ele. Oi? Seu filho, seus pecados estão perdoados. Ou seja, de maneira nenhuma. Não, vem cá, então levanta e anda em nome de Jesus. Não. Primeiro, Jesus falou o quê? Seus pecados estão perdoados. Ou seja, talvez, irmãos, aquele homem, mais do que andar, talvez ele precisava ali de algum ânimo também para a sua alma, para poder prosseguir. Porque talvez, irmãos, sei eu que estou falando, Edilson, mas o que queria adiantar ele somente ser curado, andava e pronto, se ainda emocionalmente ele estaria abalado. Olha só, aqueles homens subiram o telhado, fazendo aquele esforço ali com ele, descendo ali. Talvez ele nem tinha fé. Gente, então isso não vai dar certo, será? Será que está cheia a casa lá? Tá, irmãos, a palavra de Deus fala que a casa estava lotada, estava cheia, por isso eles fizeram isso. O homem veio até Jesus, os pecados estão perdoados. Talvez para muitos aquilo ali, irmãos, mas ele queria ser curado, mas o que precisava mesmo era de um perdão para a alma dele, para a vida dele em si. Né? Sim. Acrescentando, teve duas pessoas até, assim, uma das pessoas importantes, inclusive uma, né, que foi a mulher, né, porque no caso pegou aquele azeite
caríssimo e tudo mais, né, poderia ter vindo alguma coisa, não. Ela pegou aquilo ali e foi lavar os pés de Jesus. Né, se colocou por causa de precisar de fazer aquilo. Aquele emocional dela ia mudar completamente a vida dela. E mudou, né? Então o semblante dela mudou. E propriamente o publicano Mateus dos 12, né? Que cobrava os impostos e tudo mais, fisicamente ele tinha que fazer aquilo. Mas o emocional dele por dentro estava bagunçado, porque queria o perdão de abrir totalmente o seu coração perante Deus. E não estava tendo força para isso. Aí uma ilustração que Jesus chegou lá e falou, o coração dele mudou completamente. Imagina, assim, mais interessante, Wagner, primeiramente, falando sobre Zaqueu aí. O mais interessante que eu acho é que assim, imagine você, nós aqui, né? Talvez para muitos isso não faria efeito, né? Mas para uns sim. Você conhecesse alguma pessoa famosa, né? Talvez algum cantor gospel, ou até secular mesmo, algum cantor gospel, assim, algum jogador, e você, eu sou Edilson, tal, sou teu fã, não sei o que e tal. Passava 10 minutos de novo, tá? Aí passava-se 10 minutos, você via aquela pessoa de novo, né? Aquele artista, jogador que for, ela, oi Edilson, beleza? Ele chama, nós ficamos, a gente foi lá na Expo Music, aí nós fomos lá, né? Tiramos foto com o Jean da oficina, irmãos, que homem de Deus, viu? Que homem de Deus. Aí foi até naquela época que o Thales, ele cismou que ele era o cara, como que ele falou mesmo? Assim, da média, né? Aí eu fui lá, tirei foto com o Jean falei daquele Jean assim, Jean, você sim, cara, é um cara acima da média. Eu falei, ele falou, que isso, amor? Que isso? Aí tal. Aí, eu mais o meu irmão, passamos assim, alguém bateu nas minhas costas. Quando eu venho assim, era o Jean. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz. E aí, irmãozinho, beleza? Beleza? Minha amiga, o Jean é meu amigo, eu fiquei tão feliz com aquilo ali. Agora imagine, irmãos, naqueles tempos de Zaqueu, Jesus, a fama de Jesus já era grandemente, né? Imagine, Zaqueu lá em cima da árvore lá, Zaqueu, chamou pelo nome ainda, Zaqueu, dessa época eu venho morar em sua casa, né? O exemplo que eu ia dar era esse, se um famoso falar isso com a gente não ia ficar, nossa, ele me lembrou de mim, imagina, eu sabe até meu nome, imagina Zaqueu, aí Jesus, irmãos, é como o Gustavo Wagner falou, nossa, aquilo ali, talvez, irmãos, Zaqueu fazia aquilo ali, aqueles roubos que ele fazia, defraudando as pessoas, mas talvez por dentro dele, emocionalmente dele, já estava tudo detonado. Oi? Mateus. Foi Mateus? Então. Não, mas Cachorro. Mas agora falando aí sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Por que será, Wagner, que ela não ungiu os pés de Jesus com um linho fino, como era da época, bem caríssimo e tal? Comprou aquele pano ali e não ungiu, foi ungir logo com os cabelos. Mais bonito que ela tinha, que ela achava. Não, melhor. Eu imagino que aquela mulher, ela era muito elogiada com os cabelos dela, entendeu? Nossa, cabelo lindo, cabelo maravilhoso e tal. E aquilo ali, irmãos, eu creio que emocionalmente ela ficava toda com a autoestima lá em cima, por causa dos cabelos, não é verdade? Pessoal, então o que eu tenho de mais precioso os meus cabelos, então vamos lá com os cabelos. E detalhe, irmãos, e quando ela viu ungir o Senhor, Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, não, foi minha filha, os cabelos não, por favor. Ele aceitou aquilo ali, aquela adoração dela. Na realidade, eu já não tinha os cabelos dela. De fato, né? De fato, né? De fato, né? Irmãos, essa aula, irmãos, era bem ampla. Eu vou ver se eu consigo dar ela em 2 domingos, ou no mais tardar 3, né? Então, semana que vem, nós vamos ver sobre 4 personagens bíblicos que passaram por momentos de aflições também, abalo emocional também, que foi Davi, Elias, Jeremias e Jó. Entendeu? O que eu mais foi Jó e Jeremias. Davi teve os momentos dele, Jó quando perdeu tudo, mas
no sentido patriótico. Eu acho que o máximo foi Jeremias, entendeu? Irmãos, alguns escritores dizem, né, que quando o povo de Deus, os babilônicos vieram a Israel, levaram todo mundo lá para a Babilônia, né, levaram todo mundo para lá. A Bíblia diz que ali em Israel ficaram somente algumas pessoas. E alguns escritores dizem, né, que quando Jeremias escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, ele estava quase que no meio ali de Israel, sentado, olhando, vendo toda aquela desolação ali, tudo acontecendo. Então eu acho que dos quatro, eu acho que o que mais sofreu é ele. E outra coisa, ele teve a opção de sair dali e ir para onde ele quisesse, e ele preferiu sair. Irmão, judeu, sim, eles são muito patrióticos, né? São muito patrióticos, são muito, né? Então, irmãos, domingo a gente vai continuar com essa aula. Se alguém estiver assistindo aí, quiser mandar mensagem no Zap, a gente responde, né? Depois, ou até durante a semana, fiquem à vontade. Oi? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãos? Esse Jeremias aí vai ser fantástico, é uma história desse monte. Não, a conta ele escreveu as lamentações. As lamentações dele. Amém. Então vamos orar, conseguir as ofertas e encerrar a aula dessa manhã. Amém. Glória a Deus. E qualquer dúvida, irmãos, tá? Agora é só mandar pelo Zap, ou então, quem vai assistir também mandar pelo Zap a mesma coisa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é só uma coisa, a gente vai ver se futuramente, ainda este ano, né, a gente ainda volte com as revistas, né? Nós ainda vamos ter uma rodada ainda com os assuntos ainda, com as aulas ainda, a critério de cada um dos professores, né? Então agora vai ser, eu, depois quem que é? Minha mãe, Wagner, Vivi, o Aster, a Beth, aí encerra o ciclo. Aí a gente já vai ver se nós voltamos com as revistas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, existe o Seu Pai que está ofertando nessa manhã, Senhor. Você possa abençoar a cada um, Senhor. Conforme a tua vontade, Senhor. A pessoa que está ofertando aqui, está ofertando também, Senhor. Senhor, com cada um, abençoando poderosamente, Senhor. Para o momento dessa aula, cada um que assistiu, Senhor. Deus que vão assistir ainda, Senhor. Senhor, falando em nossos corações, Senhor, pedimos a Ti a Tua paz, a Tua bênção, Senhor. O Senhor cada vez mais venha nos controlar, Senhor, emocionalmente, Senhor, que nós venhamos ter domínio próprio, e longanimidade, no nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos em paz, e que assim que nós chegamos em nossa casa, Senhor, a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção, entra ali conosco, Senhor, juntamente ali conosco, para que já todos que estiverem, Senhor, Senhor, com cada um de nós, inclusive um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, com a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, deixe com todos vocês. Hoje, por exemplo, Deus abençoe a todos. Um bom domingo, em nome de Jesus.